para o Instagram, tá bom? Então, nós vamos começar e eu quero falar para vocês, desde já, que eu fiz uma pesquisa lá no grupo e muita gente acha que vender multifocal é um bicho-papão, né? Muita gente acha que vender multifocal é difícil. E sabe o que eu aprendi lá com vocês? Que muita gente aqui tem medo de falar preço. E aí eu quero dizer para você que o que nós vamos aprender juntos hoje vai te ajudar a fazer isso muito tranquilamente, sem ter medo de falar preço, tá? Então já fala aí para você mesmo. Eu não vou ter medo de falar preço a partir de hoje, tá? Entendam, entendam que quando nós somos consultores e não vendedores, nós vamos sim perder medo de falar preço, ok? Então, hoje a gente já tem esse combinado. A partir dessa aula de hoje, não quero ninguém com medo de falar preço de multifocal no balcão, tá bom? Então, nós vamos começar com esse combinado. E eu vou abrir para vocês aqui a minha tela, onde nós vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. No final dessa aula, gente, eu tenho um lançamento para fazer e um presente para dar para vocês. Não sei quem viu lá no Instagram hoje, mas eu criei um material para vocês tão legal, muito bacana, onde a gente vai aprender a pegar todos aqueles nomes difíceis de multifocal, aquelas tecnologias com aqueles nomes mirabolantes, e nós vamos aprender a falar aquilo de forma prática para o nosso cliente, sem enrolação, né? Porque nós vamos falar muito sobre isso hoje. Olha aí, está na sua tela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Está aí na sua tela, ok? Dá um sinalzinho aí com a mão, se você está vendo a minha tela. Tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo, ok? Ótimo. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu quero falar. A venda de multifocal, ela pode ser descomplicada, ok? Ela vai ser descomplicada a partir de agora. Por quê, Paula? Porque muitos de vocês colocaram tiveram muitas dúvidas e tiveram muita dificuldade lá na pesquisa que eu fiz. Muita gente pediu até um treinamento de Essilor. Eu quero falar para vocês que eu estou, tá, gente, tentando esse treinamento de Essilor para vocês. O que acontece é que a Essilor hoje ela tem uma nova forma de trabalho que ela não permite que os representantes falem mais em treinamentos e em cursos não especificados por eles para fora. Então, por exemplo, um consultor desse LOR hoje não pode vir aqui dar um curso junto comigo, tá? Então, isso é proibido. Por quê? Não sei, gente. Acho uma bobagem isso. Mas, né, a gente não tem como mudar isso. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Estou tentando passar a minha tela, mas ela está travada. Então, deixa eu interromper o compartilhamento e começar novamente. Vamos lá, compartilhar. Engraçado, tá compartilhando errado. Deixa eu vir aqui. Deixa eu você mais feliz. Vamos lá. Apresentar em tela cheia. Pronto, acho que agora vai. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar aí com vocês, tá? Sobre esse movimento de multifocal, é que vender multifocal, tá? Não é só você entender de lente, tá?
Nós vamos conversar bastante sobre isso, e você que vai caminhar comigo aqui nesse movimento do Descomplica, você vai me ver muito falando sobre isso, tá? Nós, durante muitos anos, nós que somos de ótica aí há muito tempo, nós fomos, metodicamente, levados a um lugar de entender que para vender lente nós precisávamos ser muito técnicos. E isso foi muito bom, né? Eu, por exemplo, a minha geração de balcão, ela sabia o nome de todas as tecnologias, o que cada tecnologia significava, e a gente sempre falou esses nomes todos difíceis, e sempre deu muito bom. Quem sabia falar mais tecnologia conseguia vender mais, só que hoje eu quero que vocês guardem isso, tá? Nós precisamos entender de gente, não é de lente só, tá? Então, esse curso que eu vou dar hoje, essa aula que eu vou dar, ela faz parte de um treinamento que eu já dei lá na empresa, que é o quê? Nós queremos transformar conhecimento técnico em argumentos simples, tá? E mostrar que com a abordagem certa, qualquer vendedor pode tornar uma referência de confiança para o cliente. E aí, olha só, os multifocais ainda geram insegurança para muitos profissionais de ótica, e isso acontece porque a linguagem técnica, as diferentes tecnologias e o caos de má adaptação se misturam com o medo de errar. Olha o que acontece, gente. Eu e você vamos vender, e aí, eu e você já chegamos com medo, porque nós, quem quiser concordar e pode concordar, imagine alguém entrando na ótica hoje. A pessoa acabou de entrar na ótica, e aí quando ela vai ser treinada por mim e por você aí, a gente fala assim, ó, eu vou te ensinar a visão simples. Por que que a gente deixa para ensinar multifocal depois? Porque a gente fala assim, ó, multifocal é mais difícil, né? E aí, o que acontece? Por que que a gente acha que o multifocal é difícil? Primeiro, porque todos os dias a gente acorda e os laboratórios inventaram uma tecnologia de lente, que a gente muitas vezes não sabe nem falar nome, eu vou provar isso para vocês hoje. Depois, porque nós, por exemplo, quem tem mais de 10 anos aí de ótica, já caminha numa progressão de ter visto muita gente não se adaptar à multifocal. Na minha época de vendedora, gente, quando eu vendia, eu falava assim para o cliente. Eu falava assim: olha, dona Maria, eu estou entregando o óculos da senhora hoje, mas a senhora vai guardar na caixinha, a senhora não vai usar hoje, a senhora vai começar a usar em casa, não vai pegar ônibus e não vai andar na rua até se adaptar. Gente, essa era a minha entrega de multifocal há 15 anos atrás. Por quê? Não existia a tecnologia que nós temos hoje, que faz o cliente quase que instantaneamente se adaptar dependendo da lente. Então, quem aí tem mais de 10 anos de ótica já sofreu muito com um cliente que fala que não está se adaptando. Ah, eu estou vendo as coisas tortas. Ah, eu estou vendo as coisas fora do lugar. Aí a gente vai, ajusta, mexe. Eu tenho um treinamento para entregar para vocês depois, específico sobre medidas de multifocal, mas não adianta falar de medidas, de tecnologia, se a gente não entender do principal, que é o cliente que está querendo usar multifocal. E aí, eu quero mostrar para vocês algo que é muito legal, tá? Que é o perfil. Eu estudei aí o perfil do cliente, tá? Eu estudei o perfil do cliente para você entender quem é ele. Eu coloquei aí na tela para vocês o que é um multifocal, tá? Pessoas novinhas. Multifocal nada mais é aí que uma lente desenvolvida, tá? Para quem precisa de correção aí para mais de uma distância, é o chamado longe, médio e perto, tá? É uma lente que veio substituir o bifocal, né? E os multifocais vão corrigir o quê? A presbiopia, ou a chamada vista cansada. Ao contrário das lentes bifocais antigas, que tinham apenas dois campos de visão longe e perto, os multifocais modernos entregam uma transição natural, estética discreta e muito mais conforto visual. Paula, por que você está falando disso que é básico? A gente já sabe, porque, gente, uma das coisas que a gente não pode abrir mão, o básico precisa ser dito. Tem horas que eu e você estamos vendendo um multifocal no balcão e a gente está nem explicando para o cliente o que que é. O cliente está usando o multifocal pela primeira vez e eu e você não estamos nem falando com ele o que nós estamos vendendo. Às vezes a gente está falando uma tecnologia mais difícil e está esquecendo de falar para ele o que é um multifocal. E principalmente, às vezes, em lugares, cidades mais simples, ainda tem muita gente que usa bifocal, aquelas Ultex, aquela Panoptic, né?
Então, quando o cliente vem e vai fazer essa transição, a gente precisa explicar. Então, uma dica que descomplica, tá? O óbvio precisa ser dito, tá? Todas as vezes, o óbvio vai precisar ser dito. E aí, aqui começa o objetivo maior do nosso treinamento. Você precisa saber quem é o novo cliente de multifocal, tá? Se você entender essa parte aqui dessa aula, você já entendeu muita coisa para começar a aplicar a partir de amanhã. Olha só, Paula, por que nós vamos falar do novo cliente de multifocal e não do antigo? Então, vamos lá. Eu e você, que já atendemos pessoas que usam multifocais há muito tempo, ou aquele senhorzinho, aquela senhorinha de 60, 60 e poucos anos, que já usa multifocal aí há mais de 10 anos, 15, nós já vimos esse cliente transicionar lá daquela lente de surfaçagem tradicional até uma digital de hoje, né? Então, esse cliente, ele já tem uma pré-afirmação mental. Ah, essa lente última aqui que eu fiz foi melhor que a anterior, a próxima que eu vou fazer pode ser igual essa daqui, ou pode ser um pouco melhor. Ele já conta uma história sobre ele de multifocal. Agora, o nosso problema está no novo consumidor de multifocal, porque nós estamos atendendo o novo cliente de multifocal como nós atendíamos o antigo. E aí tem um problema, porque a geração 40 mais de agora, fiz 41 anos ontem. Nós temos um perfil muito peculiar, gente. Não dá para nos atender como nós atendíamos o cliente que usa multifocal há muito tempo. Porque quem são essas pessoas hoje? Então, são as pessoas que estão entrando no movimento da presbiopia. Né? O 40 a mais, ele está começando a ficar com a vista cansada para perto. Ele já tem uma fadiga ocular, dependendo da profissão dele, mas ele está começando a entrar naquele movimento de tipo assim, nossa, agora não vai dar, vai ter que usar multifocal. Não sei como funciona na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem oftalmologistas que eles falam assim para as clientes, principalmente mulher que é mais vaidosa. Olha, talvez essa seja a última consulta que eu consiga segurar o seu multifocal, hein? Na próxima já vai ter multifocal. Então é como se o multifocal fosse um bicho-papão, e eu coloquei aí, ó, que esse cliente, ele gosta de ser valorizado, né, através de orientação técnica, porque ele é conectado. Esse cliente 40 a mais, o novo cliente de multifocal, ele está aqui, ó, o tempo todo, no celular, no computador, recebendo esse mundo de informação que eu e você recebe. Ele é um cliente que prefere atendimento pessoalizado. O que que é isso? Você ouvi-lo, tá? Você ouve ele para trazer benefícios para aquilo que ele falou. Isso é atendimento pessoalizado. Eu estou ouvindo a pessoa para então responder com benefícios a partir daquilo que ela me disse. Ela não, esse tipo de cliente novo de multifocal não gosta de discurso pronto. Outra coisa, eles são otimizados e orientados por informações claras. Gente, não dá para enrolar esse cliente novo de multifocal. Por quê? Enquanto você fala com ele, dependendo, ele está aqui procurando o que você está falando, né? Ele já pesquisou o preço até da ação que ele está vendo com você. Então, ele é o quê? Um cliente mais fluido. Ele não quer contar muita história, nem quer ouvir muita história. Ele quer se sentir exclusivo. E para isso, as suas informações precisam ser claras, tá? Porque eles são conectados. Esse cliente de multifocal, ele traz alguns medos. Olha só, medo de adaptação. Por quê? Eu, Paula, com 41 anos, já vi o meu pai tropeçar muitas vezes tentando usar o primeiro multifocal dele. Eu tenho a minha mãe que usa multifocal, que tem 7 graus de presbiopia, que todas as vezes que nós fazíamos um multifocal para ela, nunca ficava tão bom. Ela só gosta das lentes que a gente fez de 2 anos para cá. Então, quando penso que eu preciso usar multifocal, eu já estou precisando, eu dou uma relutada. Por quê? Eu falo assim, nossa, mas e se eu não conseguir adaptar com isso, né? Então, a gente tem um medo de adaptação, porque a gente ouve a história dos pais que vieram antes da gente. Outra coisa, a geração nova do multifocal, ela não quer investir errado.
ela não quer investir pouco ou muito, ela não quer investir errado, tá? Porque eles, por serem conectados, por serem otimizados e gostar de informações claras, eles são pessoas capazes de investir o que for necessário para ter conforto. Só que nós precisaremos para passar a segurança de que eles não estão fazendo um investimento ruim, tá? Outra coisa, essa geração tem medo da palavra multifocal, porque isso traz o sentimento, tipo assim, nossa, entrei nos 40, já era, daqui para frente agora é só ladeira abaixo, né? Tem muito cliente que brinca assim com a gente. É um sentimento que a gente nutre. Nossa, eu enxerguei bem minha vida toda, agora de repente apareceu aqui um grau para perto. Eu sou muito agitada, faço muita coisa, visito muita loja, e o celular, dependendo da posição que eu tô, ele já deu, não é mais confortável, não, né? E outra coisa que é um medo, tá, gente? É do cliente de multifocal. É o medo sobre as dúvidas de marcas. Porque olha só, vocês estão aqui comigo, tá? A Jucineide aqui, tá a Kelly, tá a Rose. Quando vocês vão mostrar uma armação e vocês falam a marca de uma armação, ah, esse daqui é um Ray-Ban, esse daqui é um Bulguet, esse daqui, sei lá, é um Sabrina Sato, esse daqui é um Prada. O cliente já tem noção de qualidade por aquilo que você está falando. Peraí, Prada. O cliente fala assim, ai, mas Prada é caro, porque ele já tem noção de preço e de marca. Mas quando nós vamos falar de lente, para esse cliente novo de multifocal, ele não tem embasamento nenhum. E é por isso que ele demora tanto a resolver, ele tem tanto medo de investir errado. Porque quando a gente fala assim, olha, eu vou mostrar para você uma Varilux, ele não sabe nem o que você está falando. Ah, eu vou mostrar para você uma Roya, uma Zeiss, ele não sabe. Tem oftalmologistas que parece também que nasceu para confundir o nosso balcão, né, gente? Porque eles escrevem assim, lá embaixo, indicação de lente, Zeiss, Roya e Varilux. Ou seja, ele indica quase tudo que tem no mercado e quer que a gente dê jeito nisso, né? Não sei se acontece aí, mas aqui na minha cidade, onde eu cuido de loja, tem um oftalmologista que parece que ele nasceu para fazer uma perturbação no nosso balcão, porque ele indica tudo. A pessoa não sabe indicar nada, ele indica tudo. E aí chega lá no balcão, a gente olha para a Dona Maria e fala assim, Dona Maria, você é oftalmologista? Ele indicou os 3 principais laboratórios de lentes do país e do mundo. Como que a gente dá conta disso, né? Então, esse cliente que está chegando agora, ele tem problema de investir em coisas que ele não conhece, tá? Agora, nós, essa barreira aí, gente. Paula, que barreira é essa daí? Nós temos uma barreira, que é o quê? Falta de orientação simples sobre o uso. Nós fazemos o quê, gente? Nós estamos naturalmente vendendo e falando de multifocal sem explicar para o cliente como que usa. É o que eu acabei de falar, o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos mostrar para o cliente, olha, você vai colocar o óculos, você vai ter que adquirir uma postura natural, sim, mas para olhar para determinadas distâncias, você vai precisar estar sempre com o óculos ajustado. A gente não faz isso. Isso passa uma compra, tá? Outra coisa, gente, armação mal ajustada. A gente não está ajustando o multifocal na hora da venda. E aí a gente quer acertar a medida depois que o multifocal está pronto. Não vai funcionar. Qualquer ajuste que você fizer depois vai alterar essas medidas. Outra coisa, lentes genéricas que não respeitam o estilo de vida do cliente. Eu coloquei isso lá no grupo, não sei quem de vocês aí respondeu. Algumas pessoas até me chamaram no particular e coloquei no Instagram. Você, pensa aí agora com a sua mente aí, honestamente, você adapta o cliente à lente ou a lente ao cliente? Paula, não sei responder isso. Como que você adapta o cliente à lente? Você fala da lente, fala da lente, fala da lente, aí você vira para o cliente e fala assim: essa lente vai ser excelente para você. Essa lente é ótima, essa lente tem essa tecnologia, tem essa, tem essa, tem essa. A gente fala de lente, de lente, de lente, de lente. Quando é o inverso, e é o que nós temos que fazer, nós vamos reproduzir a fala do cliente na hora de mostrar a lente, tá? E aí, eu vou passar aqui
para a gente seguir. Olha só essas dicas valiosas que estão aí na sua tela, tá? Quem está na aula comigo vai receber esse material depois, tá bom, gente? Olha só, o que que complica na hora de vender multifocal? Número um, o cliente, a gente vira para o cliente e fala assim: vou te mostrar a lente agora. A gente mostra a armação, a gente fala que a armação ficou linda, a gente faz todo aquele movimento, e na hora de lente, a gente senta com o cliente, ou o cliente já está na nossa frente, a gente fala assim: ó, agora eu vou te mostrar a lente. Não faça isso. O vendedor vai mostrar a lente, o consultor vai falar assim: agora nós vamos escolher juntos a melhor lente para você. É juntos. Eu e o cliente, você e o cliente. Nada daquele atendimento robótico de vendedor. Agora eu vou te falar da lente. Não. Olha, vamos escolher juntos a melhor categoria de lentes para você. Nós vamos colocar o consumidor participando da escolha de lente, porque nesse lugar você não precisa virar adivinho de quanto ele vai pagar numa lente. Tá? O nosso problema é que nós somos um pouco adivinhos. A gente olha para o cliente, ah, não sei se ele vai pagar, se não vai. Eu não sei se acontece com vocês, na minha época, era assim, a gente pegava lá um multifocal, né? E a gente colocava na luz assim e ficava olhando quase 10 minutos para ver qual era a lente que o cliente usava. E tinha uma lista gigantesca na loja de todos os desenhos de multifocal. E a gente ficava tentando reconhecer. Hoje é difícil, porque tem muita ótica que tem marca própria de lentes. E você não sabe, não tem como dar conta da marca própria de todo mundo, como que é a marcação na lente. Nem da própria Essilor a gente está dando conta que tem tanta sigla na marcação de uma lente agora que daqui a pouco eles escrevem um texto, né? Então, isso complica muito. É por isso que eu vou ensinar vocês a fazer esse movimento que a gente vai fazer agora aqui, para que vocês não fiquem preocupados com aquilo que o cliente usa. Vocês vão olhar. Reconheceu aquele multifocal? Que bom. Não reconheceu aquele multifocal? Que bom também. Você vai descobrir com ele e escolher com ele uma tecnologia nova para as lentes dele. Outra coisa que nós fazemos no balcão e que complica demais. A gente vira para o cliente e fala assim, ó. Ah, eu trabalho com todas as marcas de multifocal. A gente fala desse, a gente fala desse jeito. A gente fala assim, ah, eu trabalho com todas as marcas. Isso é bom? Não, né? Nós temos que falar aqui. O que que descomplica? Tem multifocais exclusivos para o seu estilo de vida e necessidade visual. Então, a gente vai fazer o trabalho com todas as marcas. Fala assim, eu tenho lentes específicas que vão se adequar a tudo que a gente conversou até aqui. Outra coisa que complica, no começo demora um pouco para adaptar, mas depois passa. É o vendedor desmotivado e medroso. Ele vira para o cliente e fala assim: o cliente novo de multifocal fala assim, mas será que vai ser ruim para adaptar? Aí o vendedor fala assim: ah, no começo é um pouco ruim, mas depois passa. Não, nós vamos falar: olha, fique despreocupado, porque hoje os multifocais eles têm muita tecnologia, as tecnologias são exclusivas, e isso entrega muito conforto para você. Gente, eu vou trazer um método para vocês mais para frente, que vocês vão fazer um exercício comigo, como que é difícil não falar não em uma venda. É muito difícil, mas existe técnica que a gente aprende para não falar tanto não e para não ter uma fala desmotivada para o cliente. Então, isso complica. Falar que vai demorar para adaptar, o que é normal demorar para adaptar, o que é normal sentir um pouquinho, isso complica. Nós vamos falar que nós vamos produzir uma lente exclusiva para ele, que vai entregar o máximo de conforto. Outra coisa que complica, quando a gente começa a mostrar isso aqui, gente, ó. Tá? Vou te mostrar os corredores de visão. Tá bom quando é isso aqui, gente. Eu fiz um videozinho, deixa eu ver se eu acho aqui o meu papel. Quando, aqui, ó. Quando a gente não faz isso aqui, ó, tá bom, né? Se a gente migrar disso aqui para isso aqui, ajuda bem, né? Só que eu vou até interromper aqui essa parte para vocês me verem. Gente, olha só. Tem gente que ainda desenha, tá? Faz isso aqui. Eu desenhei isso aqui, gente, uns 10 anos da ótica, tá? Ou mais. Eu não acredito que uns 10, 12 anos eu desenhei.
E aí, a gente desenha um corredorzinho assim pequenininho, a gente desenha um corredor médio, aí a lente que a gente quer vender, a gente desenha ela quase 100% sem dispersão ótica. Aí a gente faz aquele desenho lindo e a gente fala assim para o cliente: olha aqui, seu João, esse daqui, ó, na hora que o senhor olhar para o lado, vai dar para ver tudo. A gente faz desse jeito. E aí a ótica evoluiu, ela trouxe isso aqui, ó. Quem tem esse daqui, ó, da Varilux, esse aqui? Aí a gente recebe isso aqui, a gente fica felizinho. Mas vamos ser honestos, a gente não sabe falar de tudo isso aqui, não, gente. A gente nem dá conta de tanta informação. Mas um cliente na nossa frente, a gente dando conta de explicar tudo isso aqui para ele, olha só, não tem condição. Então, nós precisamos chegar nessa parte aqui da venda já muito inteiros, para a gente não desgastar o cliente, tá? Então, esses cardápios de mesa, eles nascem do movimento de nós falarmos do corredor óptico para o cliente. Mas olha só, nós sabemos que esse corredor aqui, esses corredores desenhados, eles são corredores fictícios, porque dependendo da dioptria, da surfaçagem, da escolha da armação, esse corredor óptico ele vai sofrer muitas alterações. Então, é legal você mostrar. O que não é legal é você tentar vender uma lente superior usando só isso, tá? Então, nós vamos precisar colocar em prática esse movimento aqui que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, outra coisa que a gente fala, quanto mais tecnologia, melhor a lente. Olha que, se eu e você falar assim no balcão, ah, dona Maria, quanto mais tecnologia, melhor a lente. O que que o cliente vai pensar? Não sei os clientes de vocês, mas eu vejo muito cliente falar assim, mais caro é também, né, Papa? Porque é natural. O cliente, se ele não se conectou com a gente, ele, na hora que você for falar de lente com ele, se você falar assim, ó, quanto mais tecnologia, melhor a lente. Ele vai falar, mais caro é. Se ele não falar, ele pensou. Então, a gente precisa descomplicar e falar para ele: olha, lentes tecnológicas são feitas para você, para o seu modo de enxergar, e seu comportamento são levados em consideração quando são feitos. Olha só, eu não preciso falar assim, ó, quanto mais tecnologia, melhor a lente. Não, falar assim: olha, seu João, você sabia que as novas lentes tecnológicas elas foram pensadas para ser exclusivas. E elas vão levar em consideração até as medidas dos seus olhos, como antigamente, mas agora as medidas da sua armação, algumas até o seu comportamento visual. Isso é muito bom, porque a tecnologia foi empregada para que você veja muito bem. Então, a gente pode contar uma história em relação a isso, tá? Agora, olha o que está acontecendo com a gente. Olha só esse novo slide aqui. Vocês podem interagir comigo, tá? Gente, eu peguei argumentos de fornecedor. E eu perguntei lá no grupo, né? Quem vende com argumento de fornecedor, tá? Coloca um joinha aí para mim, todo mundo que vende só com argumento de fornecedor até hoje. Paulo, tudo aquilo que está escrito que o fornecedor não falou, eu coloco em prática e eu falo. Todo mundo dá um joinha aí se vocês fazerem. A Fernanda colocou que usa tudo que o fornecedor fala, e não tem problema, tá, gente? É muito bom. A Rose falou que fala o que o fornecedor fala, a Geise também. Olha só o problema. Quem aqui consegue dizer para mim, de forma prática, o que significa o Wave 2.0, tecnologia da Essilor? Quem aqui consegue abrir o vídeo aí e falar para mim, Paula, eu vou explicar para você o que é o Wave 2.0, que controla distorções causadas pela curvatura da lente para oferecer alta resolução em todos os ângulos. Olha como isso é confuso, gente. Olha outra tecnologia. Quem aqui escreve para mim no chat de quem é a tecnologia Live Optics? De que laboratório é essa tecnologia aí? Ó, esse que está escrito aí em cima, Live Optics. Quem imagina de quem seja essa tecnologia aí? De que laboratório que nós estamos falando? Gente, Live Optics é uma tecnologia da Essilor, uma das mais recentes. Então, olha só que confuso. Se você olhar mais para o lado, olha só
A tecnologia, olha o nome da última lente aí da Roya. ID mais Style V+. Antes era só mais Style. Agora ela é V+. Aí a gente pergunta, o que que eles acrescentaram que agora ela é V+. E aí, a Roya tem uma tecnologia que é chamada Integrated Double Surface Design. Imagine a gente com uma pessoa aí na frente do seu balcão, e nós vamos olhar para ela e nós vamos falar assim: olha, vou falar com a Gabi, que eu estou vendo a Gabi aqui no vídeo. Eu vou atender a Gabi e vou falar assim: Gabi, vou mostrar para você uma lente do laboratório japonês que chama Integrated Double Surface Design. Aí a Gabi faz a cara que ela acabou de fazer para mim. Ela ri, tipo assim, que isso? Olha o nome das tecnologias da ZEISS. ZEISS Luminance Design 2.0. Se é 2.0, porque já teve o 1.0, mas a gente não está dando conta nem do 1.0, e agora ela já é 2.0. A outra tecnologia da ZEISS, gente, Dynamic Age Fit. Olha como isso confunde. E olha o que o nosso cliente está querendo, gente. O fornecedor está falando tudo isso para a gente, ó, aqui em cima, ó. Esse LOR está falando de Wave, de Live Optics, a ZEISS falando de Luminance, a Roya falando de Mais Style V+, e o cliente, aqui embaixo, olhando para a Renata e perguntando assim, vamos me adaptar fácil, Renata? Será que para dirigir à noite vai dar certo esse multifocal? Será que a distância do meu computador, Renata, vai ter que mudar? Será que vai ficar ruim para eu descer escadas, Fernanda? Será que vai dar tontura, Gabi? O nosso cliente é muito simples. Ele quer benefícios simples. E nós estamos aí nessa loucura de tentar entender esse monte de tecnologia que o mercado está trazendo. Paula, nós temos que conhecer os argumentos do fornecedor? Sim, deve. Mas nós vamos precisar transicionar esse movimento no balcão para falar de um jeito que o cliente entenda. E aí eu trouxe aqui para vocês esse movimento, que é, vou pular para cá, aqui, ó. Olha só, eu quero que vocês me digam se faz sentido para vocês isso que eu vou mostrar agora, tá? Eu fiz esse material para vocês, todo mundo que está aqui na aula vai receber esse material, vocês vão poder imprimir, tá? Eu peguei as principais tecnologias, aqui eu estou mostrando da Essilor, mas eu peguei da Roya e da ZEISS também. Olha só, tecnologia, Varilux XR Serials ou XR Track. Essa lente é da Varilux? Sim. É uma lente superior? Sim. Como que a Essilor explica o que é a linha XR dela? A Essilor diz: usa inteligência artificial e comportamento visual dinâmico. Como que eu, a Renata e você que está aí, vai falar para o cliente? A lente, Dona Maria, entende seus movimentos e se ajusta ao seu olhar. E para isso você tem menos esforço para focar. É como o fornecedor fala para mim. Eu preciso desmistificar esse monte de coisa difícil para falar com o meu cliente. Olha só, a Essilor tem uma tecnologia chamada Nanoptics. A Essilor diz assim para a gente, que ela elimina o efeito flutuação ou sensação de escada. Eu vou falar assim para o meu cliente, seu João, com essa tecnologia você vai ter mais segurança para andar, subir e descer escadas com seu novo óculos. A Essilor tem uma tecnologia chamada Synchronize. A Essilor vai explicar que isso garante que as imagens se formem simultaneamente nos dois olhos, ou a visão binocular, né? A gente vai falar para o cliente, olha, dona Maria, com essa tecnologia você vai ter menos distorção e mais equilíbrio na sua visão. E outra tecnologia da Essilor, a Essilor tem 14 tecnologias, tá, gente? Eu fiz o resumo do resumo. Extend, aumenta a profundidade de foco em visão próxima. E a gente vai falar assim para Renata, minha cliente. Renata, essa tecnologia vai te ajudar a enxergar o celular, o livro, a tela ao mesmo tempo, sem precisar ficar ajustando o seu olhar. Faz sentido para vocês isso, gente? O que eu estou descomplicando aqui? O nosso cliente hoje, ele é um cliente
igual eu mostrei para vocês no começo da aula, ele é um cliente otimizado. Ele é um cliente que está cansado de tanta informação sem sentido, tá? Antigamente, as pessoas até davam um pouquinho do tempo delas para a gente, no sentido de ouvir mais sobre tecnologia. Mas hoje, cada 10 clientes, meio perder se você ficar falando todas essas terminologias técnicas do fornecedor. E aí, eu trouxe para vocês uma coisa que eu quero que vocês guardem, tá? Que é isso aqui, ó. Olha só. Tecnologia sem tradução não vende. Não adianta aprender a falar inglês, porque a gente tem quase que ter um inglês fluente para vender todas as tecnologias de lente hoje, gente. Se você repetir o que o fornecedor falou, sem traduzir para a realidade do cliente, você está vendendo para outro vendedor, não para o consumidor final. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, ó? O fornecedor, ele vai falar para a Paula aquilo que é a tecnologia, a Paula que entende de lente multifocal, a Paula que fez um curso de ótica, a Paula que às vezes é técnica em ótica, que às vezes é uma optometrista, a Paula que está no balcão há muito tempo, que já sabe o que está falando. Agora, quando o fornecedor me entrega isso, eu preciso quebrar essa informação com facilidade para o meu cliente entender. E aí que a gente se perde. Por quê? Porque a gente quer falar com o cliente o que o fornecedor falou com a gente. Aí não tem jeito de vender. Aí complica muito. O que eu trouxe para vocês? Vou voltar aqui, ó. Esses materiais que está aí na sua tela. Eles são materiais que auxiliam. Acabei de mostrar o meu aqui para vocês, ó. Mas, gente, isso daqui pode ser um problema de comunicação muito grande se você não for uma pessoa que comunica com clareza. Por exemplo, aqui na parte de trás desse material desse LOR, a gente chama isso aqui de cardápio de mesa, olha só, tem aqui as espessuras. Gente, de verdade. A gente pode ficar mostrando esses negocinhos aqui para o cliente, não. Olha, a sua lente fica assim, por quê, gente? Dependendo da emoção que ele escolher e da medida dos olhos dele, jamais a gente vai conseguir entregar esse movimento de espessura que mostra aqui. Então, eu preciso aprender a avaliar isso aqui e fazer com que isso aqui seja claro para o meu cliente, né? Por exemplo, aqui, esse material desse LOR tem 9 lentes, ó. Tem 9 lentes, das 3 mais tops, que ficam aqui, e as mais simples da Essilor, né? A Liberty, a Comfort, ela tem todas essas. A gente vai falar de 9 lentes para o cliente, quando ele estiver na nossa frente? Não. E aí eu quero entregar uma chave para vocês, tá? Nós precisamos aprender a ouvir o cliente. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente falar. Olha só o que eu vou falar agora para vocês. Nós precisamos aprender a ouvir o cliente. Por exemplo, eu vou atender o Diego. O Diego está aqui na nossa aula e eu vou atender o Diego e o Diego vai usar multifocal. Que legal. Eu preciso conversar com ele e gerar conexão com o Diego para que, de forma tranquila e de forma orgânica, natural, ele conte para mim como é o dia a dia dele. Coisas que a gente faz no multifocal, na venda de multifocal que é péssima. A gente olha para o Diego e fala assim: você trabalha com o quê? Porque dependendo do que você faz, aí tem uma lente mais específica. Não, gente. Isso é coisa de vendedor. Nós conversando com o Diego normalmente lá na nossa anamnese, nós vamos entrar nesse assunto falando assim: Diego, você me conta um pouquinho do seu dia a dia? Só para que eu entenda como nós podemos adequar a melhor lente para a sua realidade, para a sua rotina. Lembra, eu adapto a lente para o cliente, não o cliente para a lente. Então, eu vou falar assim, Diego, nós trabalhamos com N lentes multifocais, né? Por quê? Porque hoje o mercado é muito fluido, tem muito laboratório, mas o que é importante? Conhecer o seu dia a dia, a sua rotina. Porque eu vou conseguir adequar a sua rotina a algumas lentes. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você está atendendo o Diego e o Diego começa a falar para você que ele é professor. Ele vai falar assim: olha, eu sou professor
dou aula na faculdade, fico bastante no computador, ele vai falar coisas desse tipo. Beleza, o Diego contou pra gente. Na hora que eu vou vender um multifocal, eu já pego isso aqui, eu já elimino tudo que não ajuda ele na rotina dele. Eu vou falar assim, Diego, esse daqui é um cardápio de mesa que nós utilizamos para que os clientes compreendam que cada multifocal vai carregar uma tecnologia e vai carregar também o que nós chamamos de corredor progressivo. Baseado naquilo que nós conversamos, você falou para mim que você é professor, né? Ou seja, a sua visão precisa ser muito dinâmica. Você trabalha diferentes distâncias com muita rapidez. Você falou para mim também que faz parte aí já desse movimento tecnológico, ou seja, está sempre em telas, precisa muito da visão de meia distância, e eu acredito que você queira, né, Diego, pegar esse celular e não ter que carregar ele tão para frente, mas usar ele aí na posição que todo mundo usa, sem ter o desconforto de um multifocal que te atrapalhe com esse movimento natural. Então, assim, desse grupo de lentes aqui, baseado naquilo que você me contou, eu vou falar para você dessa e dessa aqui. Eu vou falar para você o que as 3 melhores lentes para o seu perfil entregam. E por que eu estou ensinando isso para vocês, gente? Porque é o cliente que vai determinar a lente que ele vai usar através daquilo que ele fala. Quando o cliente falou o que ele faz, você vai pegar isso aqui e vai traduzir isso daqui e falar assim: olha, Diego, você disse para mim que lê muito, então essa lente aqui com corredor óptico mais simples, ela não te atende na necessidade visual que você apresentou para mim. Então, nós não vamos conversar sobre ela. Essa daqui e essa daqui vão lhe atender melhor em tudo aquilo que nós conversamos. É o que ele falou para mim, colocado na hora de escolher o multifocal. Normalmente, gente, esse movimento não é assim. O nosso movimento não é esse. O nosso movimento é assim. Agora eu vou mostrar para vocês as lentes que eu trabalho. Aí tem essa daqui que tem um corredor mais estreitinho, essa daqui que tem um corredor intermediário, essa daqui que tem um corredor maior. Aí o cliente acha que multifocal é só o tamanho do corredor. E não, se você conseguir mostrar para ele que multifocal é uma inovação criada para que ele enxergue confortavelmente para todas as distâncias e com uma adaptação muito superior, para a realidade dele vai ser mais fácil vender. Vai ser mais fácil ser consultora e não vendedor. Vai ser mais fácil fazer o cliente entender que é ele que está dando os passos para a escolha de uma lente superior, não você. Porque o que a gente faz? Vender multifocal caro para a gente, às vezes, parece um bingo. Aproveitar que a gente está em época de festa junina, parece um bingo. Por quê? A gente fala da mais simples, aí a gente está vendendo para a Leandra. A Leandra está aqui na nossa aula. A gente está atendendo a Leandra, a gente fala assim, eu vou oferecer a mais simples, a intermediária e a melhor. Aí a gente fica ali, naqueles 3 movimentos de lente. E aí, o que acontece? A gente vai falar assim, olha, essa aqui mais simples, com a sua armação fica R$ 1.000, essa aqui intermediária, e a gente, quem tem os desenhos sabe bem do que eu estou falando, essa intermediária aqui fica 1.600, um pouquinho mais, e essa outra, que já é bem melhor, ela fica 2.600. A gente faz isso. Na verdade, às vezes você vai estar atendendo um cliente e ele vai ter que escolher entre uma XR Pro, uma XR Track e uma Design, as 3 melhores lentes desse lote. Só que nós temos uma mente limitante de achar que o cliente vai achar caro, porque a gente não ouviu ele. Todas as vezes que eu não ouço o cliente, seja ele de multifocal ou não, eu vou ter uma mente limitante que vai querer oferecer para ele também o mais barato. Tem muito orçamento, ó, e eu quero que vocês peguem essa dica. Tem muito orçamento seu que não volta, não é porque o cliente achou mais barato, não. É porque ele achou um atendimento mais personalizado. Se eu vendo uma lente personalizada, o meu atendimento precisa ser de consultoria. Eu preciso ser tão personalizada como vendedora quanto a lente que eu estou vendendo.
Só que onde a gente peca, não é porque a gente não sabe falar tecnologia Synchronize da Essilor, é porque a gente não sabe traduzir para o cliente o que ela significa. É porque o cliente não está confiando no que eu estou falando. É porque eu tenho um roteiro de atendimento pronto e aí eu começo a falar ele sem parar para todo mundo. Eu estou aqui na sala com 38 pessoas. Se eu for atender todos vocês, o meu atendimento não pode ser igual. Porque a Geise, ela não é igual a Fabiana, que não é igual a Valéria, que não é igual a Amanda. O nosso rolo está que nós queremos entregar o mesmo atendimento de venda para todos os clientes. Agora, se nós vamos transicionar para uma visão de consultoria, primeira coisa, cada cliente é único, eu preciso ouvir. E aí, eu quero que vocês agora entendam essa parte aqui da nossa aula de hoje. Olha, vou voltar a compartilhar aqui com vocês essa parte aqui. Olha só. Existe um trio que descomplica na hora de vender multifocal, tá? E também as outras lentes, mas principalmente o multifocal. Primeiro, você precisa estabelecer uma conexão e uma escuta. Gente, o mundo está hiperativo. O mundo está hiperativo. Eu vejo alguns vendedores que eles começam a falar, eles passam a primeira marcha e eles vão embora. Eles vão falando, 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 e o cliente fica com aquela cara assim. Quando o cliente é muito idoso, o cliente fica com aquela cara, tipo assim, não estou entendendo nada que a Gabi está falando aqui. Poucos clientes vão falar para você assim, Tainara, eu não estou entendendo o que você está falando. Observe que o cliente não fala isso para a gente. Não, não estou entendendo, Renato, o que você está falando. O cliente não faz isso. Mas ele fica com a cara de quem não está entendendo nada, gente. A gente faz cara de quem não está entendendo nada. O cliente também. Então, conexão e escuta. Se você se conectar com o cliente e se você souber ouvir tudo aquilo que ele fala de forma minuciosa, você vai fechar qualquer venda. Outra coisa, argumento técnico. A gente precisa ter, sim, transicionando aquilo que o fornecedor fala para aquilo que faz sentido para o meu cliente. Outra coisa, argumento humano. É você convencer o cliente das escolhas que ele está fazendo baseado na honestidade. Olha, essa lente que você está escolhendo, ela é uma excelente lente. Ela vai te ajudar nisso. Não se preocupe, não tenha, não precisa ficar ansioso pelo seu primeiro multifocal. Você vai ter uma adaptação muito, muito bacana. A lente que você está comprando, ela é assim. Você vai trazer o argumento humano, porque você conhece a lente, o cliente não. Por que é tão difícil vender multifocal? Porque o cliente está com uma armação bonita lá no rosto, mas ele nem imagina como que uma lente é feita, entende? Então, você precisa do argumento humano. E acredite, gente, conexão, ela é gerada só se a argumentação humana for, ó, fiel, for honesta, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Primeiro, desmistificar que é difícil. É difícil falar de lente do ponto de vista de tanta tecnologia. Mas falar daquilo que o cliente me falou é fácil, porque ele me falou primeiro, na hora de vender, eu só vou pegar aquilo que ele falou. Olha, então você faz isso e você também faz isso. Então, vamos escolher agora juntos uma lente a partir disso? Se o cliente for a primeira vez que está usando multifocal, gente, quero dar uma dica, tá? Pergunte para o cliente com simpatia. Fala assim: conta para mim como está a sua expectativa para usar o seu primeiro multifocal. Nenhum deles vai falar assim: ah, uhul, tô felizão, tô felizona. Não vai falar isso para você. Ele vai falar assim: ah, vamos ver como é que vai ser. Ele vai falar desse jeito. Ele vai virar para você e vai falar assim: ah, vamos ver como é que vai ser isso. E aí você precisa ser motivacional. Falar assim: olha, não se preocupa, porque hoje o mercado óptico avançou muito em tecnologia. Você hoje consegue fazer você consegue ter boas opções de lentes que vão fazer com que você saia daqui enxergando tudo, sem uma necessidade tão pesada de uma adaptação. Deixa o cliente tranquilo. Mas, gente, se você não se conectar com ele e escutá-lo, você vai continuar sendo vendedor, tá? Consultor
tem conexão e tem escuta. Vendedor, não. Esses dias eu estava visitando uma das minhas lojas e eu estou observando um vendedor meu, novinho de loja, atendendo. Gente, ele começou a falar tanta coisa difícil para cliente, e eu quietinha na loja, indo lá dar treinamento, e eu fiquei observando, falei, deixa eu ver onde é que ele vai com isso. Teve uma hora que a cliente pediu um carregador emprestado. Aí a gente emprestou aquele power bank para ela carregar o celular dela. Aí ela pegou e falou assim: Nossa, que bom, eu pedi um carregador e vocês me entregaram algo melhor do que eu pedi. Olha que doideira. Ela pediu um carregador e falou isso pra gente. Ele virou para ela e falou assim: Se você quiser, eu coloco junto, a gente faz um pacote só. Não, gente, vendedor. Eu não tenho problema com vendedores, só que eles vendem uma vez só. Eu não tenho problema com vendedores, só que eles estão no balcão para um benefício próprio o tempo todo. Eles normalmente são os que vendem muito, mas os que não resolvem nenhum problema dentro da ótica. O vendedor, ele vende para a Rose agora, e na hora de entregar, que não vai gerar outra venda para ele, ele quer que outra pessoa entregue para a Rose. A Tainara está comprando um multifocal com um vendedor, ele vai vender, ele vai ser simpático, mas na hora que ela falar que ela está com dificuldade de adaptação, ele vai falar, ele vai chamar o gerente. O consultor, ele não é assim. O consultor, a venda é fruto de um relacionamento. E quando você é um consultor, o cliente sempre compra com você e ele te indica. Só quem é consultor que garante uma autoridade para ser uma referência a ponto do cliente indicar um, dois, três, indicar a família inteira dele para você. Então, a gente precisa disso. Eu preciso me conectar com o cliente, escutá-lo, falar tecnicamente de forma simples para ele, e eu preciso ajudá-lo a fazer boas escolhas. Gente, depois da pandemia, infelizmente, né, nós vivemos um colapso mental aí. Muita gente está colapsando. Tudo que o cliente quer é alguém que ouça ele. Tudo que o cliente quer é alguém que preste atenção na necessidade dele. É nesse lugar que os vendedores não vão funcionar por muito tempo, né? Por exemplo, eu dei a aula sobre objeções, está lá no YouTube. Hoje o cliente ele olha para você e ele fala assim: Ah, eu vou pensar. Quando ele fala que ele vai pensar, não é por nenhum outro motivo que não seja o fato de você não ter se conectado com ele. Ah, eu não vou comprar com a Gabi. Porque quando você tem conexão com o cliente, ele te escolhe, né? Outra coisa que a gente vai precisar entender: multifocal é uma venda técnica. Ela vai ter alguns momentos, o momento que eu ouço, o momento que eu trago o argumento técnico, o momento que eu falo das escolhas e o momento, gente, das medidas. O cliente falou assim: Ah, então, Renata, eu vou fazer essa lente aqui com você. Aí, na hora de tirar a medida, o consultor some. Ele não é que ele some da venda, mas ele some do posicionamento de consultor, que é o quê? É pegar o pupilômetro e explicar para o cliente, olha, agora nós vamos tirar uma medida que vai dar para mim a distância dos seus olhos, nós chamamos ela de DNP. Olha, agora eu vou colocar você em frente a um aparelho chamado Visio Office, eu não sei qual aparelho você tem aí, mas narre para ele aquilo que você está fazendo. O consultor, ele narra a venda. Então, mostre para o cliente que, beleza, ele já fechou a venda, você está feliz, mas a venda ainda não foi concluída. Mostre para ele que agora que vem a hora que você dá completa importância para ele. Uma dica que descomplica. Estou lembrando dela aqui agora. Todo mundo está falando de lente digital, né? Tudo é digital. Ah, a lente digital, não, mas a lente que eu vi lá foi digital, o cliente sabe nem o que é, mas está falando que viu uma lente digital, e você também está falando que vende. Por que a gente tira medida de lentes digitais com aparelhos não digitais? Paulo, porque dá certo. Aham. A canetinha, gente, aquela canetinha preta, ainda é uma coisa maravilhosa na ótica, né? Agora, se você
Levanta a mão para mim aqui, quem tem um aparelho técnico de medida na loja? Um tablet, um Visual Office, qualquer coisa tecnológica. Não sei, às vezes você tem aí, não sei, algum aparelho de algum laboratório aí. Todo mundo tem. Eu. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você está vendendo, sei lá, uma Varilux digital, né? Você está vendendo, sei lá, uma Varilux XR Design. Você está vendendo uma Zeiss. Ela é digital, ela é freeform, e você não fala assim para o cliente que fez um orçamento. Tem cliente que vem fazer orçamento com você, você tem que pegar na hora da lente, virar para ele e falar assim: olha, seu Marcos, estou aqui falando para o senhor agora sobre a lente, e o mais importante, deixa eu te apresentar a tecnologia que nós temos para tirar as suas medidas. Por quê, seu Marcos? Porque muita gente fala de lente digital, mas na hora de tirar medida, as medidas são feitas manualmente. Então, tão importante quanto uma lente digital é um aparelho que tira as suas medidas digitalmente. Se você tem um aparelho digital, gente, não deixa de falar isso. Às vezes ele vem com mil orçamentos na mão. Olhe para ele e só dá uma pergunta e fala assim: entendi, seu Marcos, o senhor fez orçamentos, essas óticas que o senhor foi, elas entregam também medidas digitais ou não? O cliente vai fazer aquela cara de 0,800 para você. Aí você fala assim: pelo visto, não falaram para o senhor, né? Então, eu quero aqui reiterar que toda lente digital, ela precisa também ter uma medida digital para que a gente consiga uma maior performance na sua lente. Gente, use o que vocês têm como consultoria, agregando valor. Nem todo, vou falar de novo, nem todo orçamento de multifocal que você perde é porque o concorrente passou o menor preço, não, tá? É porque você não está fazendo isso daí que o Diego colocou, a experiência do cliente. Porque a gente fica ali, naquela lida, né, de vender. Na hora que o cliente fala assim, Diego, vou fazer essa daqui então, vou confiar em você. O Diego fica tão feliz que esquece de trazer a experiência da medida, de trazer o movimento, de explicar o que está sendo feito, por que está sendo feito. Gente, não dá para vender uma lente de 7.000 reais sem trazer experiência. O Diego colocou assim, experiência do cliente. Gente, é a tal da conexão que eu tô falando. É o café, é a cadeira puxada, é o ouvir, é o explicar que você tem um equipamento bacana, é você, com empatia, olhar nos olhos desse cliente quando ele está falando. Então, a tal da experiência que gera essa conexão aqui, tá? Quem decide se o multifocal vai ser R$ 1.500 ou vai ser 6.000 é o cliente. Através do quê? Da conexão que você gerou com ele, tá? Então, se você tem aparelho, alguém colocou aqui que tem uma caneta. Alguém colocou assim, eu tenho uma caneta boa. Gente, a caneta, a gente fica assim, olha para mim. Eu vou falar de mim, tá? Eu, quando estou vendendo, atendendo alguma pessoa conhecida minha que eu precise ir até a loja, eu não tenho problema de atender. Eu tiro as medidas no Visual Office, aquilo sobe, desce. O novo Visual Office até fala com o cliente, mas eu vou lá depois e, ó, com a minha canetinha, né? Porque a minha geração, ela é igual o Tomé, ela precisa ver se está certo, né? Então, o que que a gente precisa? Se você só tem isso aqui, ó, uma caneta e o desejo de vender um multifocal, explique o que você está fazendo, porque o cliente não vai olhar a caneta. O cliente quer entender o que você está fazendo. Olha, Diego, eu agora vou tirar uma medida muito importante que vai dizer para mim aonde vai começar o seu campo visual de longe. Nós vamos tirar o que nós chamamos na medida técnica de altura do multifocal. Olha isso. Normalmente a gente só faz assim, ó. Vou parar de compartilhar, gente, a Shopee mandando coisa no meu celular. Normalmente, a gente vira para o cliente, fala nada, porque o cliente já fechou. A gente bota o dedão assim, ó, na frente do nariz dele e fala assim: olha aqui para mim, ó. Isso, mantém o olho aqui. Ou a gente pega o pupilômetro, gente, a gente faz o quê?
Você está vendo uma bolinha acesa aí dentro? Isso, olha fixo para essa bolinha. Gente, cada detalhe vai fazer diferença na venda do multifocal, tá? Cada detalhe. Eu vou entregar para vocês, tá? Que estão na aula, aquele passo a passo de como transmitir o que o fornecedor das AIS, da Roya e da Essilor fala para o nosso cliente, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês precisam de uma venda humanizada, tá? Quanto mais humanizada, mais conexão. O Diego escreveu assim, caneta para garantir de fato. A Fernanda disse que usa o tablet. Eu, gente, vou confessar para vocês, eu uso tudo que tem na loja, mas eu sou muito desastrada. Eu sou uma pessoa que se eu estivesse no balcão hoje vendendo, não dava para eu vender com tablet, gente. Eu não consigo ficar com aquele negócio assim, ó, para cima e para baixo. Eu acho que eu já teria quebrado todos os tablets da loja. Mas o Visual Office eu gosto. O novo eu não gosto muito, não, porque ele fala com o cliente, é uma coisa meio estranha. Mas, gente, a canetinha é de Deus para gente, ela sempre funcionou. O que não funciona é a forma que a gente usa a caneta. O cliente só quer saber o que ela significa. Você pode contar a história do que aquela caneta vai fazer. O problema é que a gente não conta. Então, gente, vender multifocal não é difícil. O que é difícil é que eu e você entendamos que o nosso atendimento hoje precisa ser humanizado. O nosso novo cliente de multifocal, ele está chegando na ótica. Essa geração 40 mais, ela é conectada, ela é otimizada, falei para vocês lá no começo, ela tem medos próprios em relação ao multifocal, mas sabe o que é legal? Ela consome tecnologia, ela consome conforto, lembre-se disso. A pessoa de 40 anos que entrar na sua loja, 40, 45, que entrar na sua loja hoje para comprar o primeiro multifocal, ela vai investir para não ter problema. É a geração que quer conforto. Eu sou dessa geração, gente. Ontem foi meu aniversário, o pessoal ficou perguntando, então, o que você quer ganhar de aniversário? Eu falei, pijama, gente. Porque pijama traz para mim a sensação de que eu estou descansando. Eu falei, gente, me dá pijama, não me dá mais nada, nada de coisa para trabalhar, me dá pijama. Por quê? Porque a minha geração, ela quer o quê? Ter o sentimento de descanso, de conforto. E isso acontece dentro da ótica. Eu, quando vou atender alguém que está aí nessa viagem aí do primeiro multifocal, eu falo assim para o cliente: olha, vamos trabalhar em duas vertentes. Eu tenho lentes que vão te atender visualmente. Você vai enxergar para longe, vai enxergar intermediário, você vai enxergar para perto. Mas você pode ter uma lente que faça isso de forma mais simples ou de forma mais confortável. Então, vamos escolher as suas lentes a partir de conforto para que você se adapte e use o seu multifocal como se fosse uma visão simples. Gente, hoje, o desafio, tá? É o quê? O desafio do ramo de lentes hoje é fazer o cliente vestir um multifocal e enxergar como se fosse uma visão simples. Aí está o segredo das lentes superiores, tá? Aí está o segredo das lentes superiores. Uma XR Pro, uma XR Track, uma Mais Style, ou às vezes até uma marca própria sua aí, de maior valor agregado, toda lente superior, ela quer entregar o sentimento e o desejo de usar o multifocal como se fosse uma visão simples. Essa é a caminhada de todo o laboratório hoje, fazer com que a Ana, fazer com que a Jéssica, fazer com que a Sandra use um multifocal que pareça uma visão simples. Essa é a corrida de todos os laboratórios no mundo, tá? Paula, existe multifocal sem aberração óptica? Não sei como vocês chamam, astigmatismo óptico, área de distorção. Não, não existe. Por quê, gente? Em algum lugar da lente vai ter que estar aí essas distorções. Agora, o que os laboratórios fazem nessas lentes superiores é
colocar esse corredor óptico de aberração fora de lugares que o olho alcança. Ninguém usa, gente, todo o espaço de uma lente. Então, o que que essas lentes superiores fazem? Elas prometem que o cliente não vai acessar essas aberrações ópticas no lugar onde elas serão colocadas na surfaçagem. Ou seja, estou usando uma visão simples. O que que é a Freeform, né? Que a Zeiss tem, que a Roya tem, que a Essilor tem nas lentes superiores aí. Gente, todo mundo pode dar um nome para isso, mas Freeform é uma coisa só. É uma lente trabalhada ponto a ponto para que você consiga o quê? Para que você consiga ter o controle da dispersão óptica e para que você consiga diminuir o efeito flutuação. Paulo, o que que é Freeform? Como que eu falo isso para o meu cliente? Dona Maria, essa lente que eu estou mostrando para você, ela tem uma tecnologia que ela vai auxiliar muito a senhora a não sentir aquela distorção quando vai andar com os óculos novos. Isso é, gente, Freeform. E aí, cada laboratório chama Freeform de uma forma. O que vocês precisam entender é que está todo mundo falando a mesma coisa, dando um nome novo, tá? O que que é uma lente digital? É uma lente que o processo de surfaçagem é feito de forma diferenciada, onde o cliente consegue enxergar com muito mais nitidez, contraste, e dependendo aí de quem é o laboratório que está fazendo a sua lente, o cliente tem um acabamento superior nas lentes. Só que como que os laboratórios chamam isso? Nossa, eles dão nome para tudo, né? Então, a gente precisa entender aquilo que é simples. Por que que a gente tem dificuldade de vender lente superior? Por causa do preço, gente. A partir de quem define o preço da lente? O cliente. Por quê? Porque você ouviu ele, você vai começar a ouvir ele e vai falar assim, olha, você falou para mim que você dirige, você falou para mim que você faz trabalhos manuais, então nós precisamos já desconsiderar toda a lente que o corredor técnico para perto seja inferior. Você precisa de um grande corredor técnico aí, corredor progressivo para perto. Então, essa lente aqui nós podemos eliminar, essa daqui também vai eliminando junto com o cliente, tá? E por que que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque a nossa demanda de multifocal, ela vai ficar cada vez maior. Hoje, a presbiopia não está chegando para quem tem 40 anos, não. Tem gente mais nova com presbiopia. Tem gente, não sei se vocês vendem muito, aquela lente Aizen. Tem muita gente igual eu, que ainda evita o multifocal usando uma Aizen, tá? Nós vamos precisar conhecer e andar em todos esses projetos aí de lentes que os laboratórios têm, mas respeitando quem é o cliente. Então, você, a partir de hoje, vou voltar aqui a compartilhar a tela com você. Vamos lá. A partir de hoje, você vai ter conexão, ter escuta, ter argumento técnico e também ajudar o cliente na forma humana de escolha das coisas. Você vai entender que sem traduzir tecnologia não vai dar para vender. Esse é o material que eu vou mandar para vocês, tá? Que é o que o laboratório fala, que eu preciso entender e o que o cliente precisa compreender. Você vai entender que esses materiais que estão aí na sua tela só são auxiliadores, porque quem presta consultoria tem esses materiais aí só como auxílio. Você vai entender que os nomes são muito difíceis e que você vai precisar descomplicar isso para o seu cliente e entender que o seu cliente é muito mais simples do que as lentes que a gente está tentando decorar. E o que complica e o que descomplica, tá? Então, eu vou preparar para vocês, mais para frente, uma aula técnica sobre medidas de multifocal, tá? Eu entendo que nós precisamos complicar isso. E hoje, gente, eu vou abrir para vocês lá no grupo, tá? Em primeira mão, um movimento que foi solicitado lá na minha primeira aula. Muita gente, depois que eu dei a primeira aula, perguntou assim para mim, Paulo, você não tem um curso que explica como é que a gente atende do começo ao final? Eu não tinha. Eu tinha um método, que é o meu método, que é o método que eu aplico na minha empresa, lá onde
eu atendo lá os mais de 400 vendedores que eu tenho. Mas eu não tinha isso de uma forma de traduzir isso para vocês. Então, eu pedi um tempinho para fazer isso para vocês, para gravar essas aulas, para editar essas aulas, porque eu entendo que eu quero que vocês compreendam. Nós vamos viver uma carreira juntos, tá? Daqui a pouquinho, vou colocar lá no grupo o primeiro curso online do Descomplica. Ele vai contar a história lá do começo da venda até o final. Como eu vou preparar a minha loja para receber o cliente e como eu vou segurar esse cliente depois que ele comprou. É o que a gente chama de padrão, meu jeito de ser consultor, né? Eu juntei tudo que eu faço na empresa e formatei um curso de excelência, por isso que demorou, tá, gente? Eu demorei mais de 2 meses para fazer isso, porque eu não entrego as coisas se não for com excelência e se não for para fazer sentido. Como eu disse para vocês, eu já fui assistente de venda e hoje eu presto consultoria de venda, tá? Então, eu acredito que esse meu caminho possa ser corrido por vocês. Então, hoje eu abro para vocês lá no grupo o nosso primeiro método que se chama vender, padrão da venda. Nele, vocês vão ter aí mais de 8 aulas gravadas por mim, a cada aula um exercício para ser feito, um checklist que precisa ser obedecido, porque eu tenho certeza que vocês não vão deixar de fechar a venda quando vocês colocarem em prática o curso que eu estou abrindo lá. Quem estiver nele depois vai receber uma aula gratuita da nossa segunda etapa. Paula, deixei de ser vendedor, comecei a ser um consultor. Fiz o curso, que é o jeito padrão de atendimento, aprendi a preparar a minha loja, ouvir o meu cliente, vender o que eu preciso, fidelizá-lo e ainda aprendi a retê-lo. Agora, Paula, que eu já faço isso há um tempo, eu estou pronta para receber mais informações. Aí nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar uma venda técnica, medidas e gerenciamento. Todo consultor, ele vai ficar pronto para ser um gerente. E para multiplicar conhecimento, igual eu estou fazendo aqui. Isso mesmo, daqui a pouco você pode estar aqui comigo, dando uma aula, falando de tudo aquilo que você aprendeu e que deu muito certo, tá? Então, vou lançar lá para vocês agora. Tem um presente, tá? Tem presente para vocês que estão no grupo. Você que não está no grupo, fala, eu não estou no grupo aqui, porque eu vou fazer o lançamento primeiro para o grupo, porque eu vou monitorar vocês. Paula, como assim? Eu vou acompanhar vocês. Todo mundo que comprar o curso, que tiver dificuldade, vai poder me chamar aqui e falar, Paula, não estou conseguindo colocar essa aula em prática. E o que eu quero pedir para vocês? Não pulem para a segunda aula do método sem colocar em prática a primeira. Por exemplo, a primeira aula do curso chamado Meu Jeito de Ser, né, que é o método vender, vai ensinar você a organizar uma loja, gente. Vitrine. Vai ensinar você a estar com uma aparência adequada para receber o cliente. Vai ensinar para você o peso que usar um óculos faz na venda. Não dá para você vender um óculos se você não está usando um óculos, gente. Você perde 50% da autoridade. Então, na primeira aula, eu já coloco lá 10 coisas que a sua loja vai precisar fazer para estar no primeiro padrão, na primeira aula. Vamos para a segunda quando? Quando a primeira estiver concluída, ok? Então, eu concluí a primeira aula do método, eu vou para a segunda. Concluí a segunda, vou para a terceira. E eu tenho certeza que quando vocês chegarem no final do curso, vocês vão estar aptos para uma consultoria, tá? Tem dono de ótica aqui comigo? Quem é dono de ótica, coloca um joinha. Renata levantou a mão, Luísa levantou a mão, a Nath, Fabiano, gente, donos de ótica. Esse curso vai entrar lá com preço promocional para vocês. Peçam para que toda a sua equipe faça. Paula, por enquanto é só eu. Faz,
Mas guarda, meu curso, eu não vou vender curso ou colocar qualquer curso ou qualquer coisa que eu tire do ar. Eu não gosto disso. Acho que se a Gabi está investindo em conhecimento, ela precisa ter o conhecimento toda hora que ela quiser ali. Você que é dono de ótica, peça para a sua equipe fazer esse mesmo curso que você vai fazer, tá? Usa o mesmo método. Eu comprei para mim, vou liberar o login para minha equipe, não tem problema. Mas vocês precisam estar alinhados na mesma visão. Se você tem uma equipe de 2 vendedores, pelo menos, ou que seja um, coloque em prática cada aula, dia por dia, com esse seu vendedor, tá? Para quê? Para que vocês consigam transformar a ambiência da ótica, tá bom? Então, vou abrir lá agora para vocês, tá? Invistam em vocês, invistam na equipe de vocês, vamos descomplicar o atendimento e permaneçam no grupo, porque eu estou lançando o método hoje para venda, mas tem muita coisa gratuita que eu vou entregar lá, e eu quero me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem no pessoal, tá bom? Pode me chamar aqui, perguntar para mim, tirar suas dúvidas, falar, Paula, estou tendo dificuldade de colocar essa quarta aula aqui em prática, você pode me ajudar? A gente marca um call rapidinho no online e eu ajudo vocês. O que eu quero muito é que vocês vendam muito mais com um método muito mais simples e entendendo um passo a passo que funciona, tá? Para tirar de nós a ansiedade de venda. Não, a venda vai ser natural a partir desse método, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês por estarem no grupo, por estarem aqui. Lanço agora lá no grupo. Qualquer dúvida, podem me chamar. E, ó, quero ver amanhã vocês me chamarem para mostrar para mim uma vendona feita de multifocal. Estamos combinados? Amanhã vocês vão fazer uma venda top de multifocal e vão mandar foto para mim, colocar lá no Instagram do Descomplica e no grupo, hein? Eu quero ver vendonas a partir de amanhã, porque, honestamente, isso é o que me move, saber que vocês estão crescendo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Muito sucesso para nós e nos vemos lá no grupo durante toda essa nossa trajetória. Eu quero ver vendedor ser dono de ótica aqui nesse grupo e eu quero ver gente que ganhar um pouquinho aí de comissão, explodindo de vender comissão. Deus abençoe vocês, viu? Beijo no coração.